Bom, a gente vai falar agora sobre como criar uma biblioteca, um pacote que integra no sistema. E aí, junto com isso também, quero mostrar um exemplo de um pacote que já existe para exemplificar, de fato, o funcionamento, como ele se comporta. O primeiro ponto é que aqui, se você não encontrou a documentação, no README gerado pelo projeto que você iniciou, tem uma opção aqui de criar uma biblioteca. Ele vai te trazer para esse pacote de template aqui. Aqui ele vai te ensinar como criar a biblioteca, cada informação que ela precisa ter, mas o mais importante, ele vai instalar um pacote que te auxilia a criar pacotes. Então, basicamente é uma lib que cria libs. Para iniciar, você precisa executar esse comando, então vou fazer isso aqui, e aí ele vai te perguntar qual o nome do pacote que você deseja criar, tá? E aqui ele vai te explicar também que o seu pacote, por padrão, ele já vai ter o prefixo aqui, @devbr, tá? E aí vai te perguntar o nome do pacote. Eu vou criar aqui um pacote que vamos chamar ele de Pay. E aí ele vai te perguntar quem que é o autor e vai te perguntar também qual que é o nome do modelo que você deseja iniciar. Lembrando que modelos são itens dentro de pacotes. Aqui, por exemplo, nos pacotes de autenticação, dentro de models, que são todos os modelos, eu tenho um modelo JWT Socket. Esse é o único modelo presente aqui. Um pacote ele pode ter vários modelos. Então, sempre que você, por exemplo, estamos chamando esse pacote aqui de Pay, eu posso fazer dentro dele um modelo que se integra com o Pagar.me, um modelo que se integra com o Mercado Pago. Então, dentro desse pacote, eu posso ter uma série de integrações. E aí o usuário vai definir qual que ele quer utilizar, baseado no prompt que aparece para ele no terminal. Então, sempre que ele instala a biblioteca, vão ser exibidos todos os nomes que estiverem dentro da pasta Models, porque todos esses são os modelos. E aí ele seleciona, baseado nessa seleção, ele consegue identificar, ele consegue definir qual que ele quer utilizar. Bom, voltando aqui então, eu vou criar aqui um que eu vou chamar de Pagar.me, por exemplo. E aí tá me questionando aqui se o modelo que eu estou utilizando é um middler ou não. Tá? Então esse modelo ele vai estar ali, por exemplo, como de autenticação, ele é um middler, né? Porque ele passa por todas as rotas, então ele está acima do processo. Outro exemplo que seria um middler, por exemplo, é uma biblioteca de níveis de acesso, que vai verificar se ele tem acesso ou não antes de permitir que ele chame aquela rota. No caso aqui é pagamento, então eu vou colocar como não, vou marcar como ele não sendo um middler, mas se eu marcasse que ele era um middler, o que ele faria para mim era criar um arquivo adicional de middler, onde ele já deixaria pronto a exportação default do middler, que no caso, exemplificando aqui, ele criaria esse arquivo index, obviamente ele criaria esse arquivo bem mais vazio do que esse, mas ele traria uma função de middler e ele traria aqui para mim um export default, tá? Porque ele precisa desse export default para funcionar corretamente caso ele seja um middler. Bom, abrindo aqui a parte de pagamento, tá? O módulozinho de pagamento, aqui eu já vou me deparar com vários arquivos. Um deles, né, é o README. Esse README aqui, ele é o mesmo README que está presente aqui na web. É o mesmo README para te dar instruções de como cada arquivo funciona. Aqui é uma estrutura base da biblioteca, de como ela deve ser, mas também a gente tem uma documentação específica de exemplo para cada um desses arquivos, tá? Então, por exemplo, passando aqui bem rápido, a gente não tem nada de tão importante aqui do lado de fora. O mais importante que a gente tem é o workflow do GitHub, que vai fazer com que essa biblioteca seja publicada. Quando a sua biblioteca for publicada, quando você fizer o primeiro commit, você pode chamar alguém responsável ali pelo GitHub para inserir o token nessa biblioteca. Esse token é uma variável de ambiente, tá? Ela fica lá dentro do GitHub no seu projeto para que você consiga publicar. A primeira vez que você commitar, que você criar o repositório, provavelmente seu workflow vai dar um erro porque ele não vai conseguir identificar esse token. Mas aí é só você pedir para alguém ali responsável e aí adiciona o token para você. A partir disso, você pode publicar a biblioteca novamente que ela vai seguir funcionando. Bom, mas aqui no package, ele traz aqui já o nome da biblioteca, traz aqui uma dependência de desenvolvimento, que é a sua própria
instalação, né, o seu próprio template, e ele traz sempre aqui na versão 0.0.1. Bom, como eu falei, cada biblioteca pode ter vários modelos. Aqui eu criei o modelo da Pagar, mas eu poderia vir aqui no terminal dentro da mesma biblioteca e digitar o comando npx model. Opa, não sei se é isso, deixa eu só conferir aqui. Deixa eu conferir na documentação se é o model. É o model, mas acho que eu não estou dentro da pasta, né? De fato, eu não estou dentro da Pay. Então, opa, se eu entrar aqui dentro da Pay, cdpay, e aí eu executo o comando npx model, e aí ele vai criar um outro modelo aqui para mim, e aí eu vou chamar esse modelo de Stripe, por exemplo. E aí a partir disso ele vai me perguntar se é o Middler. Eu vou criar aqui como Middler só para mostrar o arquivo. E aí aqui dentro de Models agora, eu tenho tanto a Pagar.me quanto a Stripe. Então eu tenho dois modelos dentro dessa mesma biblioteca, tá? Bom, abrindo aqui a estruturação, eu tenho mais três informações. A primeira delas é o README. Esse README ele vai vir praticamente vazio, tá? E o importante aqui é que você descreva como esse Mendeley funciona. Você vai explicar para o usuário o que ele precisa fazer, se tem alguma informação importante, como que a sua biblioteca funciona. Do mesmo jeito que aqui, por exemplo, em autenticação, a gente tem o Middler aqui, Middler não, desculpa, a gente tem o README, e esse README aqui ele explica o que essa biblioteca faz, ele explica como o front-end deve utilizar essa biblioteca também, tá? Ele te dá aqui alguns casos de uso, algumas informações que ele precisa para funcionar, ele te mostra os endpoints aqui que ele vai criar para o funcionamento. Então ele é um README que ele não vem alimentado. É você quem vai definir, porque isso aqui que as pessoas que instalarem, quiserem entender como utilizar, é onde elas vão ler. Mas existem vários tipos de ajuda aqui, tá? A primeira delas que a gente tem é a pasta config. Essa pasta config ela vem cheia de arquivos. Então ela já vai trazer uma quantidade enorme de arquivos que servem exatamente para configurar a sua biblioteca. A primeira delas é um arquivo de env e todas elas têm um exemplo, tá, de como utilizado, para que ela serve e como você pode criar cada uma delas. Mas a env, primeiro, ela serve para inserir variáveis de ambiente. Então ela vai pegar o arquivo .env do usuário e vai adicionar uma env lá. Isso se a sua biblioteca precisar de variáveis de ambiente para funcionar. A segunda delas são mensagens de erro. Então, o projeto todo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui eu tenho o project. O projeto todo ele tem alguns helpers aqui, esse helper de tradução, por exemplo, que são erros e mensagens. Esses erros aqui, por exemplo, eles são acessos de uma key de um objeto. Então, você vai adicionar essas keys aqui dentro para que a gente tenha uma tradução do texto de erro, o retorno que o usuário vai ter dependendo de cada condição acontecer. Então você vai adicionar essas propriedades aqui ao objeto. Já pegando aqui a parte de messages, é a mesma coisa, tá? É proporcional aqui, só que aqui no caso são mensagens de sucesso. Então, caso dê certo, ele vai retornar essas mensagens, tá? Bom, voltando aqui para a parte do ignore. Aqui eu falei um pouco também já em outros vídeos sobre para que serve isso, tá? Mas o sistema ele sempre tenta mapear módulos específicos que ele possui. Então ele utiliza o próprio JSON para fazer isso. Caso você tenha itens que são gerados ali dentro no formato de módulos ou de interfaces ou de pastas também, você pode ignorar esses itens aqui dentro. Aqui eu estou até explicando como que isso funciona, tá? Então aqui eu estou ignorando alguns módulos para que o sistema não tente apagar eles quando o usuário gerar o código. Esse aqui são até módulos ali da biblioteca de autenticação. E aqui dentro também, essas pastas aqui de autenticação, é exatamente elas que ela está preservando, porque o modelo ALF aqui, esse modelo ALF, ele não está presente no JSON de rotas, porque ele foi criado a partir da biblioteca. Então, para que ele não seja identificado como, vamos citar assim, como algo ali que está invadindo o sistema em questão de existência, eu aviso aqui que ele não precisa se preocupar porque é algo que foi inserido. Então, cada biblioteca, cada módulo pode ignorar os seus próprios arquivos, tá? Ele pode ignorar os seus próprios models, que são as entidades ali do banco.
Ele pode ignorar suas interfaces que vêm dos models. As interfaces são paralelas ali às tipagens do Prisma, tá? Então, tudo que o model do Prisma gera, as interfaces abstraem em TypeScript. Basicamente isso. Aqui também são arquivos, então você pode ignorar também arquivos inteiros, tá? E aí tem aqui uma explicação bem breve do que é cada um e cada item faz, mas é basicamente isso, é para que o sistema não detecte isso aqui como algo não existente. A parte de pacotes também é bem simples, caso a sua biblioteca precise de pacotes dependentes, então se você utiliza algo que você precisou instalar para fazer, você também pode listar elas aqui dentro com a versão que você deseja instalar, no formato que você deseja colocar, para que ela também seja instalada no projeto. Aí você pode utilizar tanto as dependências padrão quanto as dependências de desenvolvimento. A parte de private e public, tá? Bom, essa aqui, ela interage diretamente com o JSON. Ela interage diretamente com a pasta aqui de routes aqui dentro. Então, ela vai pegar essas informações e vai inserir aqui dentro na private. Então, ela vai pegar e-mail, password confirm, por exemplo. E se elas não existirem, ela vai inserir. Ela não interfere em propriedades já existentes na rota. Então, se você já colocou, se você já inseriu, ela não vai remover a sua para colocar a dela. Ela vai ver que a sua key e-mail já existe e não vai fazer nada, tá? Isso acontece também com a parte de autenticação. Acho que eu não estou rodando mais o sistema aqui. Estou sim. Aqui, por exemplo, quando eu criei esse item, eu só tinha colocado name e last name. Mas esse aqui não é nem essa parte, tá? Eu consigo mostrar isso melhor aqui na parte de requisição, por exemplo, onde ele colocou automaticamente e-mail, ele colocou password, ele colocou aqui password confirm. Então, ela criou as propriedades base para que essa rota possa receber os itens de autenticação. Então, se eu sou um usuário que eu autentico, naturalmente eu estou indicando que a rota que cria esse usuário precisa receber e-mail e senha. Porque sem e-mail e senha, eu não consigo utilizar a rota de login, tá? Então, é para isso que serve essa private. Aqui, vocês estão vendo que esses exemplos, eles seguem aqui alguns template strings que recebem props, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre como isso aqui funciona. Mas antes, só para a gente passar pela parte de public, que é a mesma coisa, só que ela vai referenciar o arquivo public do JSON de rotas. E, naturalmente, quando você alimenta esses itens, eles também aparecem aqui na parte visual do sistema. Mas é a mesma coisa. O esquema é também bem parecido com a parte de public e private, só que ele vai interagir com o arquivo table. Então você vai criar novas colunas em uma tabela, e aí existem uma série de fatores. Você pode criar uma tabela, criar uma nova tabela caso ela não exista, como foi o caso aqui da user token, por exemplo, essa user token. Essa coleção aqui, ela não existia até eu instalar essa biblioteca. Então, a biblioteca criou essa nova coleção porque ela precisa dessa coleção para funcionar, tá? Então, é isso, ele vai interagir. Aqui dentro você pode criar até relações também com essas tabelas. Você pode referenciar outras tabelas. Inclusive, é algo que essa aqui faz. Ela cria uma relação com a autenticadora, né? A user token aqui no caso, user é a propriedade que foi passada aqui, mas ela cria uma interação com o autenticador. Bom, o último dos arquivos que nós temos são os prompts. E para que servem os prompts? Os prompts eles alimentam justamente esses itens que vocês viram como props aqui dentro. Então todos esses itens eles vêm do prompt, tá? E aí você pode criar alguns tipos de prompts aqui. Você pode criar um prompt de confirmação, você pode criar um prompt de input, onde o usuário vai digitar, você pode criar um prompt de lista. Então você só precisa criar esse arquivo e alimentar ele com os tipos de prompt. E aí essas informações vão ser repassadas para praticamente todo o sistema, inclusive o código, tá? Algumas coisas já vêm por padrão. Duas delas vêm por padrão, na verdade, que eu queria mostrar aqui. A primeira que vem por padrão é a props.module. Essa propriedade você não precisa criar um prompt para ela.
Por quê? Porque quando você instala uma biblioteca, você já instala ela dentro de um módulo. Se eu pegar o arquivo config aqui, por exemplo, a gente consegue ver aqui que essa lib está instalada aqui dentro. dev.alf, né, dev.br/alf está aqui dentro. Então eu sei que ela pertence ao módulo API. Isso você não precisa identificar. A segunda propriedade é que se você depende da autenticação, essa aqui, auth, você pode criar você pode criar para ela um prompt, tá? Inclusive aqui eu tenho o prompt que identifica a autenticação, porém, se auth existir, ela já vai ser passada automaticamente para dentro da biblioteca e aí ele não vai solicitar o prompt. Então, se eu já tenho uma propriedade, aqui também vocês podem ver que um dos prompts automáticos que existem é o prompt de path. Esse path ele é exatamente o modelo que vai ser utilizado dentro da biblioteca. Então, se path já existir, ele não vai solicitar de novo, e se ele não existir, ele vai pegar as opções disponíveis e vai perguntar ao usuário qual que ele deseja. As outras propriedades, os outros prompts que você inserir, eles vão ficar salvos dentro de props, para que o usuário não precise ficar preenchendo eles o tempo todo, toda vez que o código for gerado. Então, tudo que já existir não vai ser solicitado novamente. Então, até manualmente, tá? Se você quer vir aqui inserir na mão os valores, você conhece a biblioteca, você já quer deixar pronto, você também pode fazer isso, sem problema nenhum. Mas é para isso que servem os prompts. E aí também, esses mesmos prompts, deixa eu ver se eu tenho aqui, eles são passados como propriedades para o template handlebars, que a gente vai falar deles aqui também, que são a parte de base. Então aqui dentro, ele te dá três pastas base, que é a pasta de middler, private e public. Tá? Por que ele te dá essas três pastas? Se eu abrir um módulo aqui, se eu só achar a pastinha de módulo, dentro de um módulo eu tenho umas três pastas base, middlers, private e public. Esse aqui é um funcionamento padrão do sistema. Então, sempre que você quiser trabalhar com esses itens, ele vai te trazer aqui para dentro. Isso não impede que você crie arquivos de diferentes naturezas aqui dentro, tá? Que você crie uma nova pasta, por exemplo. Só que é importante, muito importante entender que esses arquivos, eles não vão ser mapeados, eles não vão ter nenhuma integração direta com o sistema, tá? Até aqui na estrutura raiz que eu criei, eu falo um pouco sobre isso, tá? Por exemplo, aqui dentro, eu até coloco um asterisco, que são as pastas adicionais. Elas devem ser documentadas, porque se essas pastas existem, provavelmente o usuário ali, o desenvolvedor, vai precisar manualmente pegar essas pastas, o que está exportado dentro delas e usá-las em algum lugar, provavelmente. Agora, se você quer criar endpoints com o que você fez, você pode utilizar a estrutura de public e private, seguindo aqui também o conceito de como elas são organizadas. Ó. Então, a gente sempre vai ter DTOs, repositórios, e aí você pega a estrutura base do sistema, de como ele opera, e recria isso dentro da sua biblioteca com o template handlebars, tá? Também aqui fala um pouco sobre isso, mas todos os arquivos têm que ter essa extensão HBS. Mas enquanto você estiver desenvolvendo, você pode usar o template.ts, não tem problema. O ideal depois que você terminou é que você converta ali para HBS e você altere o que são variáveis. Por exemplo, aqui na parte de autenticação, eu utilizo a propriedade auth aqui, que como eu falei para vocês, ela vem aqui do prompt. Então ela fica disponível aqui para mim também. No momento que eu vou gerar o código, ele converte essas informações pelo valor da variável e aí ele também converte esse template HBS para um TypeScript. Então aqui vocês podem ver que eu tenho vários lugares onde essas informações elas estão presentes. Ó. Até aqui também eu utilizei o nome do módulo para fazer algumas alterações. Ó. Então aqui provavelmente ele vai ficar token API barra user, underline user ou algo do tipo. Eu não trabalho com muitas propriedades aqui dentro, mas estou mostrando também porque isso aqui pode ajudar e muito a construir a estruturação da biblioteca sem você ter que se prender à nomenclatura dos itens. Então você pode solicitar para o usuário que ele utilize o que ele precisar. Do mesmo jeito, né, como eu já mostrei, se eu abrir aqui, não aqui no caso também,
mas aqui eu recebo props.alf. Esse valor de alf, ele é o mesmo que é coletado aqui dentro para construir. Acho que aqui não vou ter nenhuma variável, né? Mas ele é o mesmo que ele é coletado aqui dentro para fazer a, ao autocomplete do código, tá? Então ele está presente em todos os lugares. O arquivo prompt, basicamente, ele é o que dá, ele é o que torna a biblioteca dinâmica. Ele é basicamente isso, ele é o que permite que você customize ali a estruturação. Bom, mas aqui então, para a gente finalizar, só para eu pegar aqui de novo, a gente já falou sobre como criar novos módulos, como utilizar os prompts dentro do sistema. Aqui dentro das pastas você sempre pode usar o padrão, né, uma estrutura já padronizada. A parte de autenticação ela cria um middler e também cria um endpoint, né, cria vários endpoints na verdade. Então ela usa bastante todas essas três pastas. Novas pastas aqui dentro, lembrando que isso tem que estar dentro de base, tá? Então ele vai pegar sempre o que está dentro de base para colocar no código. Aí você pode criar novas pastas, mas você precisa documentar isso aqui no README e ensinar o usuário como que ele vai utilizar, onde que ele vai importar, a função que o código gerou, esse tipo de informação. Mas aqui também, na parte de Midler, a gente tem o mesmo contexto, tá? Então, outros arquivos auxiliares você pode utilizar em Midler, e aí também, mesmo processo, ou você utiliza eles importando eles no seu index, ou você documenta de como utilizar eles. O próprio arquivo aqui também. Midler, ele cria até várias pastas, então ele cria a pasta credentials, ele cria helpers, só que todas essas pastas criadas em paralelo são importadas dentro do Midler, são importadas dentro do index. Eu não uso fora do index, então eu não preciso documentar isso, ensinando o usuário a usar, porque ele não precisa se preocupar em linkar esses arquivos paralelos em outros arquivos, tá? Aqui também tem uma série de outras explicações. E, enfim, tem muito conteúdo base aqui para explicar como cada informação é gerada. No caso do Miller aqui, como eu falei, ele cria aqui o arquivo, a pasta Stripe, né, o Miller Stripe, e ele já cria aqui também um arquivo para auxiliar na construção desse Miller. Então ele já deixa aqui um export default, e ele já deixa alguns to-dos aqui para você poder alterar a escrita do código, tá? Quando você for gerar a biblioteca. Outro ponto importante também é que aqui dentro da biblioteca você pode trabalhar com as tags ignore também para evitar que, por exemplo, o usuário altere um código que ele precisa alterar e a biblioteca fique identificando isso como código alterado ou atrapalhe no momento que o item for executado. Aqui, por exemplo, na parte de. Deixa eu achar uma aqui, acho que na parte de reset, talvez. Acho que no reset não. Mas na parte do recover, aqui eu faço exatamente isso. Então eu trabalho com a tag ignore tanto antes quanto depois, porque aqui dentro é onde o usuário vai notificar um código que foi gerado. Então, é, provavelmente ele vai apagar isso aqui e vai escrever o próprio código notificando por SMS, notificando por e-mail, qualquer outro tipo de notificação. E aí, quando ele modificar esse código, eu não quero que a ferramenta fique identificando esse trecho, porque é algo que naturalmente precisa ser modificado. Então, eu já deixo a biblioteca criando esse item com o ignore aqui, englobando esse trecho de código, tá? Mas acho que é isso, tá? A parte de criação de biblioteca ela é um pouco mais extenso. Mas aqui eu queria deixar bem claro como fazer, lembrando que você também tem a documentação de suporte dentro do próprio GitHub. Utilize sempre a ferramenta para gerar bibliotecas, porque ela vai sempre auxiliar ali com alguns documentos. E acho que é isso. A parte acho que ficou bem completa. Eu sei que é um pouco mais complexo essa questão de entender como criar, mas aqui também, tudo que você precisa para criar está dentro do próprio template, está dentro de uma base. Então você não precisa nem se preocupar em como isso vai se comportar dentro da ferramenta em si, porque a ferramenta já reconhece a estrutura padrão. E se tudo estiver organizado, você não vai ter problemas para fazer a integração entre a biblioteca e o código final. Beleza? Então, é isso.